Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Esse para que todos os moradores tenham tudo o que precisam ao alcance, a pé ou de bicicleta em 15 minutos. Qual que é o intuito desse vídeo, galera? Fechar a questão, para quem está entrando agora, né? Porque tem uma galera que chegou atrasada, fechar a questão da demografia e, junto à demografia, entender o que é um processo urbano detalhado, tá? O que é um processo urbano detalhado. Também estão previstos novos bulevares, as ruas arborizadas que garantam à cidade um certo ar de tranquilidade, que ajude as pessoas a baixarem o ritmo e ter uma melhor qualidade de vida. O tempo médio de deslocamento hoje em Paris para o trabalhador é 45 minutos. Em São Paulo é 2h30. Quer dizer, para quem vai de carro ou transporte público. Então, a gente já está entendendo o tamanho do problema que a gente tem para administrar. Interessante olhar hoje a experiência de Paris e a gente olhar nosso desenho do nosso plano diretor, ele tem um modelo pensado nessa forma. Essa é uma forma contemporânea de pensar a cidade, é um modelo que a ONU Habitat propõe, da cidade da centralidade, em que você tenha, de fato, nesse raio de 600, 800 metros a pé, você possa ter tudo o que você quer usar na cidade. Agora, o que aconteceu é que o plano diretor já foi implantado, já se passaram alguns anos e a gente não conseguiu fazer uma avaliação de impacto. Por que isso não funcionou? Quais foram os gatilhos e as travas na regulação que não permitiram que isso? Quais são os incentivos que o governo deve dar, ou a prefeitura deve dar, para que isso seja, de fato, uma política bem-sucedida e que possa transformar essa realidade ao longo do tempo? Eu volto aqui dizendo, hoje um trabalhador em São Paulo desloca em média 2h30 por dia nessa cidade. Isso não é saudável sobre nenhum aspecto que a gente queira pensar numa cidade. Primeiro, na qualidade de vida dessas pessoas, que é o que é mais importante, mas a gente pode pôr aqui a questão da sustentabilidade, a questão da segurança, a questão que a gente quiser. Isso é uma absoluta destruição do conceito que a gente pensa de cidade. Então, acho que é muito importante olhar hoje a experiência de Paris e ver a coragem, a ousadia e a capacidade de transformação da prefeita, né? Enfim, a prefeita que foi reeleita aí com ampla maioria, com um projeto, com essa proposta de inovação, que é tirar os carros das ruas, né? Uma coisa ainda muito polêmica e proposta antes da pandemia, e que ela aproveitou a pandemia para incrementar e acelerar esse processo. Tudo isso estava previsto na plataforma de campanha de Anne Hidalgo, que foi reeleita para mais um mandato à frente da Prefeitura de Paris. Merci Paris! Chers Parisiennes, chers Parisiens! Ao agradecer a confiança dos eleitores, a prefeita disse que eles fizeram a opção por uma cidade que possa respirar, uma cidade mais agradável e também mais humana e solidária, que busca a inclusão de todos os seus moradores. Anne Hidalgo, ela própria, uma ciclista, já declarou guerra aos automóveis e prometeu reduzir cada vez mais o espaço aos carros, privilegiando o transporte público e aqueles dispostos a pedalar. Afinal, quem é o autor desta ideia que a prefeita abraçou com tanto entusiasmo? É o franco-colombiano Carlos Moreno, diretor para a inovação e empreendedorismo na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Sorbonne. La ville du quart d'heure, c'est l'humain au bout de la rue. C'est au cœur de la ville, mettre le cœur des hommes. C'est les services de proximité accessibles à tous, en moins des quarts d'heure, à pied ou en vélo. C'est la nature, la biodiversité, tout près de nous. Des rues piétonnes, des rues végétalisées, moins de circulation. C'est les écoles ouvertes sur les quartiers. La ville des quarts d'heure, c'est un lieu, plusieurs usages. C'est quitter la mobilité subie pour aller vers la mobilité choisie. C'est dire bonjour à tout le monde. C'est des services qui permettent de rendre une ville apaisée. C'est pouvoir vivre plus librement dans la ville, profitant de son quartier. C'est la ville pour tous. Quarta ao meio-dia.
tem live do projeto Comida de Casa a Caminho. Te espero. O que a gente vê nessas cidades é que para fazer essas mudanças há de fato um movimento, há de fato uma conscientização da sociedade para a necessidade e para as demandas dessas mudanças. Isso é extremamente importante a gente entender. Eu acho que aqui, eu gosto de dizer que o papel de transformação da cidade, ele depende essencialmente de um triunvirato indissociável, que é governo, iniciativa privada e terceiro setor. Esses três elementos têm que estar alinhados nessa transformação, até porque eles têm mandatos diferentes, né? Quer dizer, a gente quando olha para o Estado, ou para o político, ele é alguém que trabalha para um mandato e para uma reeleição. Segunda coisa, as empresas, que são fundamentais na cidade, né? Quer dizer, a capacidade de investimento, a iniciativa, a dinâmica para fazer. Então, agora, a empresa tem um mandato fiscal, ela trabalha para o exercício fiscal, ela tem que entregar resultado e ela tem que pagar seus impostos, gerar emprego. Agora, enfim, as empresas já com foco em impacto social, e essa também é a boa notícia, nós começamos a ter empresas que se preocupam em contribuir com as melhorias da cidade e o seu lucro é contabilizado também por esse investimento. E o único elemento que tem visão de longo prazo nessa história, ou nesse triunvirato, é o cidadão. É a sociedade civil, organizada, não organizada, enfim, qual é o papel? Ele quer viver numa cidade melhor e ele quer deixar uma cidade melhor. Então, a visão do cidadão, a participação do cidadão nesse processo, ela é fundamental. Nunca na história de Paris, tantas bicicletas ou velôs, como eles dizem, tomaram as ruas da cidade como nos tempos atuais. Elas estão por toda parte, como meio de transporte para ir ao trabalho, à escola ou lazer. Na contagem da prefeitura, hoje elas já somam mais de 500 mil, número que aumenta a cada dia. Jean Sebastian é o porta-voz da Associação Paris no Selim, que trabalha pelos interesses dos ciclistas na capital e pela defesa de melhores condições para circular pela cidade. Por exemplo, a sinalização nas placas e no asfalto. Também foi lançado um mapa completo das ciclovias com ruas e os bairros que podem ser alcançados pedalando. Placas nas ruas também indicam a distância e o tempo para se alcançar os pontos principais. Paris tem hoje 1.000 quilômetros de ciclovias. Em 45 minutos é possível ir de norte a sul ou de oeste a leste na cidade. Mas os desafios no tráfego persistem, já que os motoristas de automóveis continuam invadindo o espaço reservado aos ciclistas. Isso significa um risco permanente que exige atenção e agilidade. Para quem se dispõe a pedalar na cidade, é preciso enfrentar o que os franceses chamam de incivilité, ou falta de civilidade dos motoristas. Os congestionamentos fazem parte da história de Paris há muito tempo, desde os anos 60. Logo, os moradores aderiram às bicicletas. Por sinal, uma palavra que existe também no francês, bicyclette, mas eles preferem falar vélo. Com elas é possível chegar a qualquer ponto da cidade. Desde 1995, atendendo a uma demanda da população, a prefeitura passou a ampliar as ciclovias. Os parisienses confirmaram então a paixão pelas duas rodas e descobriram que há poucos prazeres que se comparam, por exemplo, a um passeio pedalando à beira do Sena. A paixão dos parisienses pelas bicicletas é tanta que muitos estão aderindo aos modelos feitos sob medida. Mas o preço, vocês nem imaginam, chegam a custar mais do que um carro. Nesta pequena rua, no bairro da Bastilha, Frédéric Jastreski fabrica bicicletas sob medida. São pequenas joias, produzidas com materiais especiais, que proporcionam melhor equilíbrio e menor esforço para o ciclista. Descendente de poloneses, Frédéric representa a 4ª geração da família neste negócio, iniciado em 1912. Até hoje, ele faz questão de vestir o mesmo avental que era usado por seu avô. Na prancheta, ele desenha bicicletas como se fossem obras de arte. Para cada cliente, é preciso medir altura e peso. Tudo tem que ser muito simétrico, incluindo a distância do punho fechado ao ombro. No total, são 15 dados que vão determinar o formato do guidão, a posição dos pedais e outros detalhes. É necessário ter uma perfeita combinação entre a silhueta do ciclista e a peça que ele está adquirindo.
Toda a estrutura é feita com metais especialmente fabricados para a oficina, que são polidos, cromados e recebem tratamento para evitar a corrosão. Esses cuidados têm que resultar no prazer de pedalar, mas é claro que tudo isso tem um preço, de 11 mil a 15 mil euros, ou seja, algo em torno de 60 a 90 mil reais, suficiente para comprar um automóvel. Mas isso é um palavrão para os ciclistas. No próximo bloco, o exemplo de cidades que deram prioridade aos ciclistas. E mais, não dá para falar de bicicletas e não pensar em Amsterdã. A gente volta já. Baixos índices de poluição, poucos acidentes de carros e qualidade de vida em alta. As cidades que restringem o espaço aos carros, privilegiando as bicicletas, se tornam exemplos para o mundo. 7h da manhã, o dia ainda não clareou em Copenhague, mas as ruas já estão tomadas pelos ciclistas. Eles não se deixam intimidar pelo frio. São centenas de milhares de pessoas pedalando, o que faz da cidade a capital mundial da bicicleta. São tantas que as ciclovias já não são suficientes para todos. Há modelos para todos os tipos de necessidades, até para o transporte de 3 crianças. Mas, nesse caso, com o peso dos passageiros, um pequeno motor elétrico evita um esforço maior. Lá dentro, os 3 parecem confortáveis e observam a paisagem. São muitas as mães que utilizam o mesmo tipo de transporte para levar os filhos à escola. Com 1000 quilômetros de ciclovias, passarelas especiais só para bicicletas e estacionamentos, a cidade procura tornar mais fácil a vida dos ciclistas. Precisa encher o pneu? A prefeitura garante o serviço sem custo. O farol está vermelho e é preciso parar, há um corrimão de apoio. Para aqueles que precisam percorrer grandes distâncias, foram construídas pistas especiais separadas dos carros. A ligação dos dinamarqueses com a bicicleta é antiga. A primeira ciclovia em Copenhague foi construída em 1912 e não havia discriminação para as mulheres. Nos anos 30 já havia até congestionamento de ciclistas na cidade. E hoje esse número não para de aumentar. As ciclovias em Copenhague estão sempre lotadas. O número de bicicletas supera em muito o total de habitantes. Com a ampliação de ciclovias, a Dinamarca mantém sua campanha contra os automóveis. Lá eles têm uma das mais altas taxas do mundo para a liberação dos veículos, que podem chegar a quase 100% do valor de compra, dependendo do modelo. Resultado, Copenhague tem hoje a metade do índice de poluição do ar em comparação com a média das capitais da Europa Ocidental. Isso, em grande parte, graças à contribuição dos ciclistas. Com uma paixão como essa dos dinamarqueses pelas bicicletas, é natural que o uso se diversifique cada vez mais. Esta invenção que você vai ver agora parece ter sido criada no Brasil, mas tem o espírito viking. Um chefe cozinheiro Nick Mundaz. Pedalando por Copenhague, o chefe Nick Mundaz leva seus frutos do mar grelhados. Um forno a carvão mantém a temperatura adequada. Ele explica que trabalhou na cozinha de um restaurante de luxo, mas decidiu mudar de vida. Montou essa bicicleta para levar a comida diretamente aos clientes. Para ele, é a realização de um sonho. Diz que explora Copenhague enquanto cozinha. Ele cobra 150 euros, cerca de R$1.000 para uma refeição de um grupo de até 10 pessoas, com direito a champanhe. Numa cidade com baixo índice de poluição do ar, as pessoas não parecem preocupadas com a exposição dos alimentos, tanto que ele diz já ter mais de 100 clientes fixos, fora os eventuais. Nick conta que adora ir pedalando e sentindo o cheiro dos frutos do mar grelhados. De vez em quando, uma parada numa esquina para atender a clientela. E ele garante que não faltam interessados em provar do seu menu. 5 au total. Morphène n'hésite pas à installer son vélo cuisine
Na cidade das bicicletas, enquanto um ganha dinheiro com alimentos, há quem leve adiante outro tipo de negócio. O serviço a domicílio para a manutenção e consertos. Ricardo Bassi atende via um aplicativo. Os clientes chamam, informam que tipo de atendimento precisam e o local onde se encontram. Também é preciso fazer uma descrição do modelo da bicicleta. Tem dias em que ele precisa rodar muito pela cidade. Chega a pedalar até 200 quilômetros. Às vezes é só um pneu murcho, mas ele aproveita para calibrar o outro lado. A cliente explica que quando não há uma oficina por perto, o serviço via aplicativo é a solução. Pode ser prático, mas não é barato. Custou 26 euros, quase 150 reais. Mas 20% ficam com o aplicativo, o restante para quem pedalou. Em Amsterdã, as bicicletas fazem parte do dia a dia da população e dos turistas, que buscam a cidade também para pedalar nas ruas, entre os canais. A Holanda é conhecida como o paraíso dos ciclistas. Seus padrões de segurança são os melhores do mundo. Em Amsterdã, cerca de metade da população utiliza diariamente as bicicletas para ir ao trabalho e outras atividades. Para criar uma cidade mais adequada ao ciclismo, foi preciso restringir o espaço reservado aos carros, aumentar os preços das taxas de liberação e de estacionamento. Para todas as tarefas, especialmente na capital, os holandeses não abrem mão da bicicleta. Kim Timmermans leva os filhos à escola, vai para o trabalho e às compras, tudo pedalando. E as crianças vão se acostumando desde cedo. Kim diz que a bicicleta é como se fosse uma extensão dela própria e faz parte da vida da família. Não apenas dela, de toda a cidade e da paisagem. Em Amsterdã, em alguns locais, os carros desapareceram e só se vêem bicicletas. As ciclovias estão lotadas e a prefeitura tem planos de ampliação em todas as direções. Calcula-se que a Holanda tenha hoje cerca de 22 milhões de bicicletas para 17 milhões de habitantes. Os estacionamentos estão sempre lotados, o que leva as pessoas a deixarem as bicicletas nas calçadas. Mas a fiscalização é rigorosa. A cada dia, pelo menos centenas delas deixadas em local inadequado são apreendidas. A cidade de Utrecht construiu o maior espaço do mundo para bicicletas, com 12.500 vagas. E assim que ficou pronto, já foi considerado insuficiente. Há planos para construir outro do mesmo tamanho. Amsterdã usa a inteligência, usa essa possibilidade do Amsterdã Smart City, né? A cidade tem um embaixador para essa gestão, olhando a tecnologia como elemento de inclusão social. Então, Amsterdã, antes de discutir o que era um programa de inteligência, um programa de dados, né, para ser convertida numa cidade inteligente, ela primeiro discutiu como é que ia ser feito o uso dos dados. Então, isso é muito importante, você vê cidades com características diferentes, usando o conceito de Smart City também de maneiras diferentes. O que nós não podemos esquecer é a essência. Enquanto nós não resolvemos os nossos problemas de base, não será a tecnologia que vai nos eliminar ou erradicar um passado com esses atrasos todos. E aí pode acontecer um efeito exatamente ao contrário, que é que a tecnologia acabe sendo um indutor, um promotor dessa exclusão que já existe nas nossas cidades, ou seja, ela seja um fator só de competitividade, de acesso ou de melhores oportunidades nas cidades para gerações que já são mais favorecidas ou que têm essa possibilidade, excluindo as outras que não têm esse acesso e no qual a tecnologia ainda é um bem quase supérfluo. Daqui a pouco, o ranking das cidades mais inteligentes do mundo. Você arrisca dizer qual é a primeira colocada? Resposta já já. Não saia daí. Um
Um ranking produzido pelo Observatório das Cidades Inteligentes em parceria com a Universidade de Tecnologia e Design de Singapura listou as melhores cidades para se viver. O ranking avaliou critérios como mobilidade urbana, destinação de resíduos, aplicação de novas tecnologias, sustentabilidade, acessibilidade e inclusão, entre outros, de 102 cidades em todo o mundo. A ideia é que a classificação das cidades leve em conta a percepção das pessoas sobre medidas que visam torná-las inteligentes, levando em conta aspectos econômicos, tecnológicos e dimensões humanas, e o quanto elas melhoraram a vida dos moradores. Essa é a primeira edição do ranking, que tem como objetivo revelar as cidades mais atraentes para investimentos estrangeiros, além de identificar estratégias de sucesso, a fim de estimular que outros locais sigam os exemplos das cidades modelo. Das melhores posições da lista estão Singapura na primeira colocação, seguida por Zurique na Suíça, Oslo na Noruega em terceiro, Genebra também na Suíça em quarto lugar e Copenhague na Dinamarca em quinto. São Paulo e Rio de Janeiro, as únicas cidades brasileiras do ranking, ocupam respectivamente a 90ª e a 96ª posições. O título de cidade mais inteligente do mundo foi conquistado por Singapura, graças a um projeto que vem sendo implementado nos últimos anos, o Smart Nation. Vamos ver o que é isso. A cidade-estado de Singapura é conhecida como um centro financeiro global, mas é o bem-estar dos habitantes que tem tido destaque nos últimos anos. A ideia central do projeto Nação Inteligente, que conta com uma série de soluções urbanas, é conectar pessoas, empresas e governo através de tecnologias, além de estimular as ações participativas como contribuições de ideias e soluções inovadoras dos diferentes atores. Com as medidas, o funcionamento de serviços públicos como saúde e transporte, por exemplo, se tornou mais ágil. Sensores instalados em todo o centro urbano enviam dados de semáforos, pontos de ônibus e estações de metrô. Aplicativos permitem que pequenos problemas da cidade, como vazamentos de água ou buracos no asfalto, sejam reportados em tempo real aos órgãos competentes, treinados para resolvê-los rapidamente. Uma maquete computadorizada em 3D de toda a cidade permite o acesso a qualquer detalhe, como a altura de um prédio ou pontos de maior eficiência de produção de energia limpa. Também dá para avaliar a necessidade de novas obras para reduzir congestionamentos ou ainda calcular os impactos de uma construção na vizinhança antes mesmo que ela seja iniciada. Com tudo isso, fica fácil entender por que Singapura ocupa o primeiro lugar no ranking. A experiência de cidades como Copenhague, Amsterdã e, mais recentemente, Paris, mostra que o incentivo aos ciclistas traz vários benefícios. Primeiro, reduz a poluição provocada pela queima de combustível pelos carros. Depois, porque se reflete na saúde da população, que passa a se exercitar com frequência. A redução do nível de ruído é um benefício adicional. A experiência também mostra que, além de construir ciclovias, é preciso garantir a segurança dos usuários, como a sinalização adequada e campanhas de alerta dirigidas, principalmente aos motoristas, que nem sempre respeitam os direitos de quem está sobre duas rodas. Tudo indica que esta é uma tendência que deve se espalhar por um número cada vez maior de cidades. Aqui em São Paulo, estamos apenas começando. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá. Rapaziada, a jogada é o seguinte, sabe como se chama isso aí? Organização. Não só uma organização do espaço, mas também organização populacional, entendeu? Quando você fala em questão de população, demografia, urbanização, não tem jeito de você descolar uma coisa da outra, não, entendeu? Tá tudo fechado, tá tudo dentro do mesmo viés, tá? Agora, vamos entender o seguinte,
quando você tem uma formação, quando você tem uma característica, né, da população, você tem que ver a quantidade populacional, né? Porque fazer isso em Paris é fácil, né? Fazer isso aí em país que tem 30, 40 milhões de pessoas é fácil. Quero ver fazer em cidade que tem, país que tem 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas. Aí já é mais custoso, aí já é mais difícil, entendeu? Agora, nós temos que entender o seguinte, que a questão da mobilidade urbana, eu não sei se vocês já fizeram redação sobre isso, né? Que é a movimentação da população diária. Essa questão da mobilidade já foi até tema de redação do Enem, como eu coloquei para vocês aqui. É um tema muito novo. Por quê? Porque nós estamos passando um momento agora, galera, de um aquecimento global muito forte, de uma poluição muito forte, entendeu? E a tendência dos países é o seguinte, é sair fora, né? A tendência dos países agora é sair fora, né? Principalmente dos transportes individuais, entendeu? Que eu citei, principalmente o carro, né? Que é uma poluição absurda, o transporte rodoviário é o transporte mais caro que nós temos hoje, e entrar para dentro dos outros transportes, principalmente, né, cara, as ciclovias e aí por diante. Mas para isso precisa de um investimento, né? Para isso precisa de colocação da população, uma mudança de hábito da população, para a coisa sair melhor, entendeu? É como dizem, né? Um corpo saudável é um corpo em movimento, como eu coloquei para vocês aqui, certo? E a questão populacional, ela interage com isso, né? Ela tem toda essa formação. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender qual que é o processo e vamos relacionar esse processo ao crescimento que nós temos como população. Você entendeu? Porque para os países emergentes, nossa, isso é muito difícil acontecer. Os países emergentes, os subdesenvolvidos, têm muita dificuldade. Já o país desenvolvido, com a quantidade populacional muito pequena, tem como os caras fazerem, né, cara, uma tentativa econômica. Tem como, né, eles fazerem uma política econômica. Isso é muito interessante. Você entendeu? Então, é isso. É entender qual que é o processo. É entender qual que é a base. Até onde, economicamente, politicamente, socialmente, nós vamos conseguir nos manter dentro do processo. Beleza? Então, galera, a matéria está aqui, está faltando aqui 2 minutos para fechar, 1 minuto e pouquinho para fechar minha reunião, você entendeu? Com vocês. Então, está aqui a matéria. Eu vou ver com a Thaís se tem como nós marcar um viés aí, tá? Para corrigir esse exercício. Se não tiver jeito, na próxima hora eu posso corrigir, entendeu? E vocês estão preparados aí para fazer simulado, tá bem tranquilo, tá? Tá bem sossegado, pode ficar tranquilo, tá bom? Quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Quer falar algo? Nos últimos 40 segundos que eu tenho aqui. Algum probleminha? Tudo certo? Galera, então é o seguinte, beijão geral no seu coração aí, boa semana, fica com Deus, certo? E segue as normas da OMS aí, fica em casa, se tiver que sair, mete a máscara, hein? Fica longe da galera, falou? Beijão geral no coração de vocês, até mais.